Shalom! Estamos iniciando Conectados com a Bíblia, estudo bíblico online. Sejam bem-vindas a mais um estudo bíblico. Muito obrigada por acompanhar as nossas aulas. É uma alegria receber cada uma de vocês. É um grande privilégio representarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de nos reunir e que seja tudo isso para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, tem alguma meta, algum objetivo, algo que te alegra? Sim, vamos honrar e glorificar ao nosso Deus porque estamos alegres, porque estamos aqui aprendendo com a palavra de Deus e o nosso professor sempre, o Espírito Santo de Deus, que nos guia na verdade do Senhor. Muito bem, hoje o Senhor nos concedeu mais essa noite, mais uma terça-feira. Vamos estudar a palavra de Deus e vamos entrar no capítulo 3 de Daniel. Olha só, hein? E não há um maior privilégio para um filho de Deus do que ele parar por um momento e deixar que Deus fale ao seu coração. Nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco através da palavra de Deus. E nós precisamos sempre passar tempo lendo, estudando, meditando. E o que é meditar? É comparar escritura com escritura. A Bíblia conversa com ela mesma. E nós precisamos desse tempo, onde nós paramos tudo para estar esse tempo com Deus e deixar que o Senhor fale aos nossos corações. Deixa eu só citar uma coisa aqui. Na biografia do D.L. Moody, o entrevistador perguntou a ele se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? E D.L. Moody responde: se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, certamente eu passaria menos tempo orando e mais tempo estudando a Bíblia. Você não entendeu errado. É isso mesmo, essa resposta deixou as pessoas perplexas. Então o entrevistador falou: mas por que, Moody, você faria isso? Então Moody explica: quando eu oro, eu estou falando com Deus. E quando eu leio a Bíblia, é Deus quem fala comigo. Sensacional, não é? Então, nós precisamos ouvir mais a Deus do que Ele precisa nos ouvir. Como precisamos ouvir a Deus? E hoje, como que Deus fala conosco no tempo da igreja? Hoje, Ele nos fala através da sua palavra. Nós temos aqui uma biblioteca de 66 livros completa de Gênesis a Apocalipse. Tudo que eu e você precisamos saber está aqui, revelado, já está pronto na palavra de Deus. E, claro, no livro de Daniel nós vemos que é um tempo do Antigo Testamento. Então Deus falava através dos profetas, usava os sacerdotes, usava sonhos, visões. Hoje nós ouvimos a Deus, Deus fala conosco através da Bíblia. Então por isso é que precisamos ouvir mais a Deus do que Deus precisa nos ouvir. É claro que Deus quer que tenhamos um tempo em comunhão. É muito importante nossas orações. Não que ela seja menos importante, mas nós vemos um belo exemplo da vida de Daniel. Por que Daniel orava? Por que Daniel tinha o hábito de orar? Porque ele tinha intimidade, ele passava tempo com as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. E assim deve ser conosco, devemos ter esse tempo com a palavra, que sejamos também mulheres da palavra. O Daniel foi homem da palavra, né? Por isso ele se tornou um homem de oração. E que nós sejamos mulheres da palavra
para sermos então mulheres de oração, ouvir mais a Deus. Vamos entrar nesse capítulo 3, hoje aula número 7, hoje é dia 16 de setembro de 2025, mas antes vamos buscar ao Deus Altíssimo em oração. Convido você para orar comigo nesta hora. Pai de amor, te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos porque ao longo de tantos anos ela tem sido preservada e é um rico privilégio. Nós temos esse tesouro que é a palavra de Deus, as Escrituras. E através do teu poder nós podemos aplicar grandes e ricos ensinamentos em nossas vidas. E sabemos, Senhor, que a tua palavra pode suprir todas as necessidades. E pedimos que o Senhor nos fale através dela nesta noite, em cada coração, Senhor, e supra, Pai eterno, tudo aquilo que necessitamos para vivermos. E isso nós te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, devemos viver de acordo com as expectativas do Senhor. E a Bíblia é um livro de grande expectação. Muito obrigada mais uma vez por você permitir que o Conectadas com a Bíblia lhe ajude a viver segundo a expectativa do Senhor. Quanto mais nossa vida entregamos para Deus, mais experimentamos da sua presença e atuação nas nossas vidas. Saímos do capítulo 2 de Daniel e onde nós viemos aqui a reação nos últimos versos de Nabucodonosor. Então, a partir do verso 46 do capítulo 2 ainda, até o 49, ele se prostrou. Nós vemos a reação de Nabucodonosor. O rei responde: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou e deu presentes, e aí o que nós vemos aqui neste final. Mas a sua resposta foi tão imediata, foi tão rápida e, quem sabe, emocional. Sim, Nabucodonosor reconheceu que o Senhor é soberano sobre os deuses, sobre os reis, impérios, mas ele não aceitou o Deus de Daniel como seu Deus pessoal. Assim, quando adentramos, agora sim, entramos no capítulo 3, temos a verdadeira reação de Nabuco diante da revelação da estátua do capítulo 2. Então, a gente vai fazer conexões ainda com o capítulo 2, ok? O capítulo 3 vai mostrar como Deus reagiu diante do desafio de Nabucodonosor, perante a humilhação que os 3 servos judeus, amigos de Daniel, sofreram na Babilônia. Vamos analisar o ambiente dos 3 amigos de Daniel no decorrer da leitura. Mas primeiro eu quero convidar e lembrar a citação do profeta Isaías, capítulo 43, está na tela, versículo 2. Quando você atravessar as águas, olha essa promessa, gente. Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías, movido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu essa mensagem para Israel, onde o Senhor promete a sua presença e proteção. Presença e proteção, 2 P's. Em tempos de perigo e provação, mais 2 P's. Então você não vai esquecer. E aí, a gente vê um resumo de Isaías 43, 2. A presença divina, ou seja, Deus promete estar ao lado do seu povo em todas as circunstâncias difíceis. Segundo,
a proteção contra os perigos. Deus promete isso, é uma promessa. As ameaças não serão capazes de prejudicar aqueles que estão com ele, seja enfrentando águas profundas, como diz o versículo de Isaías, ou um fogo muito intenso. E terceiro, é uma promessa de livramento. O versículo assegura que, apesar das dificuldades, o povo será protegido e não será consumido por elas. O livro de Daniel é exato, inerrante, ou seja, não contém erros, não é uma história de ficção, é uma história verdadeira, fiel, assim como todos os outros livros da Bíblia que compõem esses 66 livros, a palavra de Deus. E no capítulo 3 nós vemos o quê? A imagem que Nabucodonosor mandou fazer. É isso que nós vemos no capítulo 3. E este é um estudo interessante, instrutivo e informativo. Ele tem essas três categorias. Há uma grande semelhança que está no fato de que ambos os capítulos, tanto 2 como 3 de Daniel, eles têm algo em comum. O que é? Uma estátua, é uma imagem. O fato da estátua ser levantada pode ter sido, aqui no capítulo 3, o resultado da interpretação que Nabucodonosor recebeu de Deus através de Daniel, né? Que Daniel foi o porta-voz, ele foi usado por Deus para mostrar o significado. E aí ele fala no capítulo 2, 38, versículo, tu és a cabeça de ouro. E aquilo ficou ecoando na mente daquele grande imperador do mundo naquele momento. Agora, é importante você anotar com a caneta, um lápis ou no seu caderno de anotação que há um intervalo de tempo entre o capítulo 2, onde Daniel conta e interpreta o sonho de Nabucodonosor, e o capítulo 3. Os estudiosos colocam entre 18 a 23 anos. Uma suposição arbitrária, tá? Eu coloquei aqui mais ou menos 20 anos, ok? Então, entre os acontecimentos registrados no capítulo 2, que é a estátua do sonho, e a construção dessa estátua real, que a gente vai entrar aqui no capítulo 3. Agora eu quero falar de contraste. Capítulo 2 aí na mão e o capítulo 3 também. Então a gente vai olhando para o 2 e comparando com o 3. A imagem que Nabucodonosor viu no sonho, no capítulo 2, ela tinha uma origem divina. Lembra que ele ficou com medo? Nada podia amedrontar um rei tirano que podia tirar a vida de pessoas. Mas o que assustava ele era o sonho. E por quê? Porque Deus permitiu que Nabucodonosor tivesse esse sonho. Então esse sonho significa o quê? Sobre a origem dos impérios. E tudo foi Deus quem revelou. Já no capítulo 3, era uma imagem criada pelo próprio rei. Ele mandou fazer, ele mandou construir. Não tinha nada a ver com o divino. Capítulo 2, divino. Capítulo 3, do homem. Ele quis construir, ok? No capítulo 2, referia-se a impérios. Já no capítulo 3, essa estátua era religiosa e ela foi feita com o objetivo de adoração, que foi a pesquisa que vocês fizeram, viu? Quantas vezes aparece? Por que aparece tantas vezes? Porque Deus quer ensinar alguma coisa. Então vamos lá. Capítulo 2 tem uma série de metais que se apresentam em decomposição, vai diminuindo o seu valor, da cabeça até os pés. No capítulo 3, como vocês fizeram a leitura, ela é toda de ouro. Da cabeça aos pés, ela é de ouro, porque foi ele quem fez, né? Já nós vemos no capítulo 2 que o plano do Deus Altíssimo é para o tempo dos gentios.
E no capítulo 3, Nabucodonosor construiu seu próprio plano. Eu quero mudar, tipo, foi como um desafio a Deus, porque ele sabia que depois iria acabar o império dele e teria um sucessor, o Império Medo-Persa, né? Que vem os braços da estátua. Ele sabia que ia ser rompido. Aí ele pensou, já que eu sou cabeça, vou ser cabeça aos pés de ouro. Como quem diz, eu sou um Deus, eu sou eterno, eu sou uma divindade e eu quero que me adorem. Então tudo isso tinha por detrás o quê? Eu quero ser adorado, eu quero ser louvado, eu quero ser exaltado. Então esta imagem que Nabucodonosor fez e está registrada neste capítulo 3 era uma réplica da imagem do sonho do capítulo 2. E o orgulho no coração de Nabucodonosor o fez construir essa imagem para representá-lo, o seu poder, o seu império, e revelando assim a verdadeira condição do coração desse rei. O que ele desejava? Que os seus súditos o adorassem. Eu sou o rei e eles me adoram. Tempo na Bíblia. A importância de colocar tempo na Bíblia. Capítulo 1, um tempo. Capítulo 2, os meninos já terminaram aquele tempo de treinamento. Então, Daniel devia estar com uns 20 anos. Aqui no capítulo 3, passaram-se 20 anos. 20 anos. Ou 23, por aí, né? Vamos colocar 20. 20 anos é tempo, não é? É o suficiente para mudar. As pessoas, elas mudam de ideia, elas mudam sobre muitas coisas, não é verdade? A gente muda e 20 anos se passaram. O rei tinha se esquecido do sonho? Não. O rei não tinha se esquecido do resto da revelação daquele sonho perturbador do capítulo anterior, especialmente a previsão da sua queda, ou seja, a queda do seu próprio reino e império. Será que foi por medo que Nabucodonosor procurou fazer essa imagem e declarar que ele era o tal, que ele era o Deus, que ele mandava em tudo? Será que ele queria fortalecer com isso a sua posição? Vamos ver uma aplicação. Seja o que for que tem impulsionado Nabucodonosor construir, levantar, erguer uma estátua toda de ouro, gente, toda de ouro. Ele agiu exatamente do jeito que alguns cristãos se comportam hoje. Nenhum de nós está imune à tentação de se agarrar firmemente ao nosso pequeno reino terrestre. E a gente perde de vista, sabe o quê? A brevidade dessa vida e das coisas transitórias deste mundo. Colossenses nos diz que nós devemos buscar as coisas do alto. Devemos buscar as coisas do céu e não as terrenas. Tudo aqui é passageiro nesta vida, tudo. Vamos ler o capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais da província para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam de pé,
diante daquela estátua do rei, onde ele tinha mandado erguer. Então o arauto, ele clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vós prostrareis e adorareis a estátua de ouro de que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não adorá-la, será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Aquilo ardeu nos ouvidos deles e nos corações, né? Portanto, no mesmo instante em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostrarão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Palavra do Senhor. Então aqui eu coloquei como uma manchete no jornal, né? Não tinha jornal naquele tempo, mas chegava uma comunicação para eles. Aqui a gente vê um arauto. Então imagine Daniel, capítulo 3, esse foi um dos dias mais marcantes da história da Babilônia. E essa foi uma ordem oficial do grande imperador da Babilônia. Agora, o que é o Édito do Rei? Na Bíblia, o edito ou édito refere-se a uma proclamação oficial ou decreto emitido por uma autoridade governamental, como um rei ou imperador. E essa ordem ou lei é divulgada para o conhecimento público. Com o que objetivo? Com o objetivo de estabelecer uma regra, uma norma. Por exemplo, o Edito de Milão, emitido pelo imperador romano Constantino, que estabeleceu a liberdade da religião no Império Romano. Sendo assim, aqui temos o Édito do rei Nabucodonosor no Império da Babilônia, conforme fizemos a leitura dos versos 1 ao 7. Aqui nós encontramos o quê? Nós temos um rei no momento de saúde, de força, um rei próspero, erigindo um ídolo. O que é a imagem do capítulo 3? O que ela representa? O texto trata aqui de 3 aspectos. Primeiro, a construção da estátua. Segundo, uma convocação. E terceiro, uma consagração dessa estátua que foi erguida na tentativa de quê? De implantar um culto universal no seu império. Então, essa estátua do capítulo 3 representa o próprio rei e o seu poder mundial, ou seja, o Império Babilônico da época, do qual ele era o cabeça. Então, Nabucodonosor não se contentou em ser apenas a cabeça, como Daniel diz no capítulo 2, tu és a cabeça. Ele falou, eu não quero ser só a cabeça, eu quero ser a cabeça, os braços, o ventre, as coxas, os pés. Eu quero ser da cabeça aos pés ouro. Eu quero ouro do corpo inteiro. Então foi uma afronta a Deus, né? Porque Deus mostrou uma revelação e ele quis fazer da sua forma humana. E adoração, adoração. As pessoas vão tendo seus caminhos alternativos de adorar. Por isso que eu sempre falo aqui no Conectadas com a Bíblia, nós precisamos acertar a nossa maneira de adorar. Como que nós acertamos a nossa maneira de adorar a Deus? Trocando a minha maneira errada de pensar pela maneira certa que a palavra de Deus me ensina a pensar. Quando nós lemos um texto na Bíblia
e a palavra de Deus muda o meu jeito de pensar e eu falo: uau, é isso que Deus está me ensinando? E como eu pensava erroneamente, isso é adoração. Isso é ouvir, ler e meditar. É quando muda, quando troca a minha maneira errada de pensar pela maneira certa que a Bíblia me ensina a pensar, ter a mente de Cristo. Agora, voltando para Daniel capítulo 3, o verbo erigir, que eu dei esse tema hoje, erigindo um ídolo. O que significa? O verbo erigir significa construir, fundar, levantar. Erigindo, ele está no tempo verbal do gerúndio e ele indica uma ação. Eu estou erguendo, eu estou construindo, erigindo algo. E pode se referir a um ato de colocar algo numa posição vertical, de pé, de um edifício ou um monumento. Vou dar um outro exemplo, agora é o nosso exemplo contemporâneo. A Prefeitura do Estado de São Paulo está erigindo um novo monumento na Praça Central, colocando-a numa posição vertical para que todos possam ver. Deu para entender então agora, né? Então, entendendo isso, a palavra-chave do capítulo 3 de Daniel é levantar, construir, erigir, para que todos vejam, posição vertical. Um ídolo, erguer um ídolo, é uma imagem que representa uma divindade que se adora como se fosse a própria divindade. E Nabucodonosor construiu em forma humana. Ele falou: eu quero que faça representando o Nabuco aqui. É eu mesmo e quero ser adorado. Então, o lugar que isso foi feito, o texto nos fala que foi no campo de Dura, no versículo 1, aonde? Em Babilônia. Dura significa por muros ou montanhas. Um ídolo é qualquer imagem, qualquer objeto ou até mesmo uma pessoa. Até uma pessoa pode ser o seu ídolo. Olha isso. Então nós vemos que aquilo que recebe adoração, como Nabucodonosor queria, ele quer receber amor, confiança, e tudo isso só pertence a Deus e mais ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E a Bíblia fala: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E ele não divide a sua glória com ninguém. Então, você percebe que ele está querendo substituir o Criador como foco na vida dele, né? Deixando de adorar o Criador para adorar criaturas, ídolos, coisas, pessoas, objetos, idolatria, ídolo. A Bíblia condena a adoração de deuses falsos, de imagens. Conceito vai muito além, gente. Eles se referem a dinheiro também, ao orgulho, a ganância, o poder, uma pessoa ou até mesmo um sucesso profissional. Agora, eu quero trazer aqui nesta noite o livro da recordação, o livro da memória, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, o que é Deuteronômio? Deuteronômio é o manual dos profetas. Todos os profetas citam Deuteronômio. Então, nós vemos aqui o resumo da lei em Deuteronômio, que se encontra em capítulo 6, no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. E também um outro mandamento, Deuteronômio capítulo 10, 19. Por isso, amareis o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros, falando para a nação de Israel,
na terra do Egito. Então, vocês sabem como é difícil ser estrangeiro numa terra que não é sua. Vocês foram peregrinos, longe da sua terra. Então, vocês sabem, estão prontos para amar o próximo. Então, tá aí o primeiro e o segundo mandamento: amar a Deus e amar o teu próximo. Mas nós não temos só esse resumo da lei no livro da lei, no Antigo Testamento. Nós temos essa base pelo próprio Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. Então aparece no Evangelho de Mateus, aparece no Evangelho de Marcos, de Lucas, e eu vou citar só um aqui de Marcos, tá bom? Ouve, ó Israel, é o Senhor Jesus falando. Então ele está trazendo o que primeiro? A recordação para os judeus ali. Eles falam, olha, vamos recordar o livro de Deuteronômio? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora ele pega para o tempo onde ele estava ali, o verbo encarnado. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que estes. Nós encontramos nos 3 evangelhos. Resumo da lei. Agora nós vamos para o livro poético, por favor. Salmos 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Os ídolos dele são de prata, de ouro, obra da mão dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não sentem cheiro, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Olha o 8. Torne-se semelhante a eles, aqueles que os fazem todos o que neles confiam. Pesado, né? Então, esses versos, ele vai descrever as características, né, do 5 ao 8, dos ídolos feitos por mãos humanas, contrastando com o verso 1 ao 4, com o Deus de Israel. O texto salmista afirma que esses ídolos possuem partes do corpo, semelhante à nossa, do homem, da mulher, o ser humano, com boca, olhos, mãos, mas eles não são capazes de realizar ações essenciais, como ver, ouvir, falar, andar. Eles não podem fazer isso, não tem fôlego de vida nessas imagens. O Salmo 115 trata da glória do Senhor e também da vaidade dos ídolos. Então, é uma exortação a confiarmos somente em Deus. O Salmo 135 também ele vai ter esse mesmo aspecto. Ele vai mostrar que Deus é louvado pela sua bondade, poder, justiça e também vai mostrar a vaidade dos ídolos. Então, adoração somente a Deus. Os ídolos das nações, Salmo 135, são prata, ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, não respondem a uma necessidade humana. Voltando para Daniel, aqui, capítulo 3, agora saindo de Salmos, Nabucodonosor, ele consagrou aquela imagem. E o que era esse ritual? O ritual de consagração era dirigida por um arauto. O que é um arauto? Aquele que prepara o caminho, você lembra de João Batista? Uma espécie de mestre de cerimônia, ele vai preparando o caminho. Olha, o imperador, o rei, é isso mesmo. Né? João Batista foi o arauto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui a gente encontrou um arauto. Quem não lembrou de João Batista quando leu aqui, né? Eu lembrei. E aí tem esse arauto que ele tinha ao seu dispor o quê? Uma orquestra.
E quando ele convoca todos os povos, nações e gente de toda língua, então esse arauto, ele dominava idiomas, ele falava muitas línguas, porque ele era um comunicador, ele é aquele que ia preparando o caminho para falar, olha, o imperador, venham! Então, era uma pessoa que estava acompanhada de uma orquestra e um homem fluente nos idiomas, em línguas. Então, o som da música. Aqui fala de música, né? Fala dos instrumentos. O som da música motivava aqueles que estavam presentes a se prostrarem, se curvar para adorar uma imagem de ouro, que nós vemos nos Salmos que não faz nada. O rei estava atribuindo àquela imagem a razão do seu poder, do seu domínio sobre os povos. É isso que ele estava querendo atrair, é como um imã. Olha, vem para cá que eu vou mostrar quem é o Deus, quem é a autoridade maior sobre todos. E Nabucodonosor estava também tentando implantar um novo sistema político religioso. Essa característica será repetida também no governo da besta. Agora eu convido você a ir lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, o que acontecerá no futuro, a partir do versículo 11. Então agora João teve uma visão. Eu vi surgir da terra outra besta com 2 chifres, semelhantes ao do cordeiro. E ela falava como um dragão satânico, tá? Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Vai vendo a conexão com Daniel 3, gente. E aí, cuja ferida era mortal, ela foi ferida e foi curada. Olha isso. Versículo 13. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Fazia sinais. Lembra que o anticristo vai enganar todas as pessoas do mundo, quer dizer, os habitantes da terra. A igreja vai ser arrebatada, ela não vai estar passando por isso. Mas os habitantes da terra serão enganados. E aqui é período de tribulação, gente. Então aqui a gente associa com Daniel 9, com Mateus 24. E vamos continuar aqui a leitura. Versículo 14. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizessem uma imagem. Habitantes da terra são pessoas que vão habitar no período da tribulação. E aí, essa imagem, a besta que havia sido ferida pela espada, sobrevivera. Vai imitar muito os sinais do Senhor Jesus, até a ressurreição, até isso. Também lhe foi permitido dar fôlego, olha aqui, gente, fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos que não adorassem a estátua fossem mortos. Olha o capítulo 3 aqui, volta para Daniel. Entendeu? É o que vai acontecer no futuro. Voltando para Daniel 3, do 1 ao 7. Esse grande imperador falou: se vocês não adorarem esta imagem, é morte, é fornalha ardente. Então, o sistema religioso é um meio de alcançar a paz mundial. Juntamente com o quê? Política, um acordo de paz. Quem é o Deus verdadeiro? Quem controla toda a história? Quem que vai trazer a verdadeira paz? Um governo reto, justo? Nabucodonosor, ele se achava essa pessoa. Pelo que nós observamos aqui no capítulo 3 de Daniel. O que ficou vívido na mente de Nabuco foi a cabeça da estátua feita de ouro, que Daniel falou: és tu. Então, no capítulo 3, nós temos a imagem projetada, o ídolo, a estátua é construída, erigida, erguida, levantada, vertical,
chamar atenção, para ser atraído pelas pessoas. E nós vemos no capítulo 3 também os convites são distribuídos. A quem? A quem é distribuído? Então, todos esses homens influentes no reino, como fala no capítulo 2, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, todos esses homens influentes. Na verdade, esse edito do rei era uma intimação, uma ordem oficial, e todas essas pessoas estiveram presentes, inclusive dentre esses também os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que só vai relatar no versículo 12. Hoje nós não vamos entrar nessa parte do capítulo 3, mas eles estavam lá também. Então, imediatamente nos perguntamos, cadê Daniel no capítulo 3? O texto não informa. Então, provavelmente, Daniel estivesse cuidando de outros assuntos ou ele tivesse uma outra missão. Nós não sabemos, a Bíblia não relata. E a música? A música é sempre associada à religião, como também os artistas, junto com os políticos, é a intervenção política. Tem uma jogada, claro que tem. Esta é a verdadeira característica, sabe do quê? Do tempo dos gentios. O grande desejo de aplicar um sistema religioso ecumênico. E há algo sobre a música que move, que mexe com as emoções do ser humano. E olha, não é só dos homens assim, secular, não. Eu digo até mesmo dentre os cristãos. Existem cristãos que vão à igreja somente para ouvir, ai, que música boa, um programa de música, mas na hora de estudar a Bíblia, encontra uma desculpa e ó, sai, foge. Ai, eu não tenho tempo para ouvir a palavra, agora não dá. A gente sabe que isso é realidade. A música tem uma grande influência no mundo religioso. Estou falando em todos os aspectos. É claro, a música é boa, eu sei. E ela é uma parte, agora voltando para falar entre os cristãos, uma parte necessária do culto quando adoramos a Deus através das informações das Escrituras. Primeiro palavra, depois oração. E aí você vai ter um objetivo maior para poder cantar, entoar louvores a Deus. Então, porém, grande parte aqui da música apenas é um entretenimento. Então, música sempre foi um elemento unificador. Ele é usado para induzir a novas culturas. E para nós, o corpo de Cristo, a igreja, o que Deus procura? Deus procura verdadeiros adoradores. E aí a gente lembra de Romanos, capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala: exorto-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto emocional, é um culto racional, é com entendimento. E no versículo 2 ele fala: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, não seja um padrão deste mundo, desse sistema que é o mundo, né? O cosmos, mundo. Não seja um Ctrl+C, Ctrl+V do mundo, tá? Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Olha lá, adoração é quando eu mudo a minha maneira errada de pensar pela maneira correta, que a palavra de Deus me ensina que eu devo pensar. Isso é adoração. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sensacional, né? Eu sou apaixonada pela carta de Romanos. Então, a música, ela sempre é associada à religião, e aqui no caso de Nabucodonosor, no capítulo 3, ele coloca uma orquestra, representantes das nações.
Então você imagina todas aquelas culturas, né? Cada um falando no seu idioma. E Nabucodonosor foi muito astuto. Ele não ignorou a parte religiosa do ser humano. Sabe por quê? O homem, intuitivamente, ele é religioso. E há algo no seu interior que deseja ser satisfeito. Então, este é o desejo, é respondido mais rapidamente quando o objeto da adoração é uma pessoa, é uma coisa. Eu preciso me apegar a alguma coisa, eu preciso adorar alguma coisa. Nós somos feitos para adorar e adorar a Deus. E aí, quando você se acerta na adoração, é quando você encontrou a pessoa digna que deve ser adorada, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo. Portanto, a imagem de ouro ela foi projetada para chamar realmente atenção, para que Nabucodonosor fosse visto por todos como um grande líder, a cabeça de ouro, conforme Daniel falou no versículo 38 do capítulo 2. Na cerimônia da dedicação, que foi descrita aqui dos versos 4 ao 7 que nós lemos do capítulo 3, Nabucodonosor fez exigências rigorosas. Então nós vamos ler o 4. O arauto clamou em outra voz, alta voz, ordenando que todos os povos, nações e gentes de todas as línguas que ao ouvir o som da música deveriam se prostrar, e quem não se prostrasse seria lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. Então isso nos chama a atenção para ver a dimensão dessa ordem desse rei tirano, desse governador. Então, depois de reunir todas as pessoas ali, aonde mesmo? Em Dura, né? Por muros, montanhas, ali na Babilônia, foi que o arauto anunciou a verdadeira razão para a consagração da imagem. E foi lido o edito real. E ao som da música, todos deveriam se curvar diante daquela estátua e honrá-la. Qual é o significado religioso desse ato? Adoração. Era uma reunião que exige uma adoração de todos os súditos do Império de Babilônia. E o ídolo é o quê? É a imagem de ouro que deveria ser adorada. E isto seria um ato, claro, é religioso, para que todos os povos, as nações e línguas adorassem a Nabucodonosor. Daniel 3:4. Então todos deveriam adorar estas ordens. Elas foram escritas e o castigo para aqueles que se rebelassem era tão severa que ninguém se recusaria a obedecer. Através da música, olha como ela é poderosa. A emoção das pessoas foi despertada. E isso por si só deveria produzir resultados desejados. Era aquilo que Nabucodonosor queria. O medo de ser jogado vivo também numa fornalha ardente era conhecida por todos. Então, dois meios para persuadir, para intimidar aquelas pessoas. Primeiro, adorar o ídolo, a música e a adoração. Este é o modo que Satanás age, usando a superstição, ele usa o medo, e o que leva muitas pessoas do mundo das falsas religiões. Foi assim em Babilônia, aqui no capítulo 3, e continua sendo assim nos nossos tempos atuais. Qual a origem da música? Eu tenho apenas 10 minutos, vamos ver se eu consigo. Vamos lá. Profeta Ezequiel, capítulo 28, vamos ler, a partir do verso 1. Profecia contra o rei de Tiro. Agora é um outro rei aqui, ok? De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Agora é profeta Ezequiel. A palavra veio: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, por favor, se você tem um marca-texto, grife aí, príncipe de Tiro. Então, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, ele fala: fale para o príncipe de Tiro. Marcou? Vamos lá. Assim diz o Senhor Deus: o teu coração se tornou arrogante. E você disse: eu sou um Deus.
E eu me assento no trono dos deuses, no meio dos mares, entretanto, tu és homem. Grifa, por favor, tu és homem. Então, nós já entendemos que esse príncipe de Tiro é homem. Ele se sente um deus, assim como Nabucodonosor, tá? Embora considere o teu coração como se fosse o coração de um Deus. Você considera como Deus, mas você é homem. É a palavra do Senhor vindo para ele. Olha no versículo 3. Por acaso você é mais sábio que Daniel? Não há nenhum segredo que se possa esconder de você, príncipe de Tiro. Enriqueceste, acumulaste ouro, prata dos teus tesouros pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, aumentaste as tuas riquezas por tua grande habilidade comercial, e o teu coração se eleva por causa das tuas riquezas. O amor ao dinheiro, né? A raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. Assim diz o Senhor, já que considero o teu coração como se fosse um coração de um Deus, trarei estrangeiros sobre ti, os mais terríveis dentre as nações, os quais saquearão espadas contra a beleza da tua sabedoria, mancharão o teu resplendor, estes te farão descer a cova, quer dizer, a tua destruição, e terás morte violenta no meio dos mares. Nossa, que julgamento, né? Arruinado esse rei aqui. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou um Deus? Mas na mão do que te fere, tu és um homem, marca aí de novo, e não um Deus. Agora aqui é o seu fim, é o seu the end. Versículo 10. Morrerás a morte dos incircuncisos, por mão de estrangeiros, pois eu falei isso, diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus. Agora, a gente vai entrar no verso 11. Tá com seu marca-texto aí? Ótimo. Lamento pelo rei de Tiro. E a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, levanta o lamento sobre o rei de Tiro e dize: Rei de Tiro. Marcou? Rei de Tiro. Volte os seus olhos aonde você marcou, 28:2. O que está escrito lá? Príncipe de Tiro. Mas aqui no 12 é rei de Tiro. Diz a ele: assim diz o Senhor, tu eras, o verbo está no passado, então é uma outra pessoa aqui. O selo da perfeição. Quem é essa pessoa? Cheio de sabedoria, perfeita em beleza. Quem é? É outra pessoa. Não é a mesma pessoa que está aqui dos versos 1 ao 10. Você notou que tem um outro personagem aqui? Versículo 3, aonde que ele esteve? Vamos conhecer mais quem é esse rei de Tiro. Estivesse no Éden, jardim de Deus. O quê? Tu te cobrias de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Quem é ele? De ouro, foram feitos os teus tambores. Olha o instrumento aqui, olha a música aqui. E as tuas flautas de ouro. Eles foram preparados no dia em que foste criado. Versículo 14, agora vai revelar quem é este rei de Tiro. Eu te coloquei como o querubim. Opa, querubim é a classe dos anjos. Da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras resplandecentes. Já descobriu o enigma? Quem é essa pessoa? Versículo 15. Tu eras perfeito nos teus caminhos. Quem quiser pode participar colocando no chat. Desde o dia em que foste criado até o dia que se achou maldade em ti. Versículo 16. Teu coração se encheu de violência por causa do muito comércio que pecaste. Por isso que eu te lancei para fora.
profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda, muito bom, obrigada pela participação, te expulsou no meio das pedras, resplandecente. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Resumindo, que eu tenho 1 minuto. Satanás, é isso mesmo, ele era músico. Nós vamos descobrir mais coisas, mas só na próxima terça-feira, no mesmo horário, no mesmo link. Você vem? Eu estou te esperando, hein? E eu não vejo a hora de nós continuarmos esse estudo de Daniel sobre adoração, sobre origem de Shalom. música e tudo muito mais. Que Deus te abençoe. Até de repente, e nós vamos nos encontrar no próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Boa noite para todas.